Fundo de apoio dos hospitais filantrópicos poderá ser criado. Blocos e liderança do governo passam por mudanças na Lemes. Deputados passam a fazer parte da diretoria da Unali. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, começa agora. Olá! O custeio de hospitais filantrópicos, bem como suporte financeiro para a realização de diversos procedimentos cirúrgicos, poderão receber ajuda de um fundo proposto na Assembleia. O projeto de lei apresentado pelo deputado Evander Vendramini, do PP, institui o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos. De acordo com a proposta, os recursos financeiros serão da devolução voluntária, oriundos da participação dos poderes legislativos e judiciário, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado. Através desses recursos seria a base para fortalecer, né, e os recursos viriam dessas fontes para instituir esse fundo, né, que vai ajudar muito os hospitais filantrópicos. Está definido, por exemplo, 90%, no mínimo 90% seria para custeio de cirurgias eletivas, pequenas cirurgias, até de alta complexidade, e 10% de custeio. Mas isso, evidentemente, a lei prevê um conselho, né, representado pelas entidades, também pelos poderes públicos, para avaliar constantemente a aplicação desses recursos, fazendo com que a transparência, a lisura prevaleça. O deputado Evander destacou que o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos tem o objetivo de contribuir para a reestruturação financeira e para a melhoria dos serviços prestados por essas instituições à população. Através desses recursos seria a base para fortalecer, né, e os recursos viriam dessas fontes para instituir esse fundo, né, que vai ajudar muito os hospitais filantrópicos. Quem atende a saúde pública realmente no nosso estado esses hospitais filantrópicos. E hoje vive uma crise muito grande. Nós temos também um projeto tramitando aqui que visa isenção de ICMS para essas instituições. Então, esse projeto também, com o fundo, vem ajudar financeiramente instituições que atendem a população e que precisa de recursos para manter a sua estrutura. Entrou em vigor na última semana a nova alíquota de ICMS, que incide sobre a gasolina. Na Assembleia, os deputados debateram o impacto dessa nova porcentagem nos preços. O deputado Cabo Almi, do PT, fez uso da tribuna para questionar os sucessivos aumentos de preços dos combustíveis em Mato Grosso do Sul. Segundo o parlamentar, a alta vai gerar uma reação em cadeia em diversos setores produtivos, fazendo com que os outros produtos e serviços tenham seus preços reajustados. A gasolina ela sofre um reajuste nacional, né? Então, independente desse aumento que ele fez aqui, toda vez que vier os reajustes nacional vai subir de novo a gasolina do Mato Grosso do Sul. Então nós deixaremos de ter um patamar de preços, né, que estavam sendo praticados até o momento, e a partir de agora com índice maior. Nós vamos ter alguns postos no interior do estado que a gasolina vai passar dos R$5. E isso não contribui para a economia do estado, até porque nós sabemos que com esse aumento, né, de 5% na alíquota do ICMS, nós vamos ter também aumento em tudo, os incentivos a implementos agrícolas, no hortifruti, no vestiário, em tudo. Nós já sabemos que a gasolina ela é, de fato, um fator que determina a inflação, o preço, o aumento do preço do custo de vida do ser humano. Já estão em vigor desde o último dia 12 de fevereiro as novas alíquotas do ICMS da gasolina e do etanol, onde a gasolina terá um imposto que vai de 25% para 30% e o do etanol que apresenta redução de 25% para 20%. O problema é que, ao contrário da gasolina, que já está mais cara, o etanol ainda não é sentido pelos consumidores com um preço mais barato. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, que também participou das discussões, atribuiu o alto preço cobrado pelo etanol ao monopólio da Petrobras. Na verdade, nós produzimos etanol aqui, mas esse etanol sai daqui das usinas do Mato Grosso do Sul,
carregado, eles precisam ir a Paulínia, porque é a Petrobras que coordena isso, que controla isso, às vezes só carimba a nota e volta para cá com outra tributação. E vem, obviamente, mais caro. Se o nosso etanol fosse produzido no Mato Grosso do Sul, saísse das usinas direto para o posto e aí ao consumidor, nós teríamos um etanol mais barato do país, talvez não chegaria nem a R$ 1,70, né, R$ 1,70 o nosso etanol. Então é isso que o governo precisa fazer. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do PP, foi preciso traçar uma estratégia para valorizar o etanol, que também compõe a matriz econômica do Estado. Conforme Gerson Claro, a formação de preço do combustível também depende de impostos federais. O projeto do governo ano passado era justamente para melhorar essa questão do consumo de gasolina e de etanol aqui no Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos um consumo quase meio a meio. Hoje se consome 90% do combustível, quem tem o carro flex, 90% é a gasolina. Então criou-se, isso a gente chama de parafiscalidade, aumenta o tributo num produto, diminui no outro para poder levar a população a consumir mais o outro. De fato, a gente está tendo um questionamento porque não chegou na bomba essa diminuição do etanol. Então, nós trabalhamos para que haja uma diminuição no etanol, estamos discutindo a questão do uso do gás GNV, do gás natural, mas isso não é só uma discussão de ICMS, isso passa, de fato, por uma questão de discutir a reforma tributária nacional. Blocos parlamentares se reorganizam na Assembleia. O deputado Jamilson Nami faz parte agora do G11, que segue sob a liderança do deputado Londres Machado. Durante a primeira sessão ordinária da semana na Assembleia Legislativa, alguns parlamentares indicaram líderes e formalizaram as composições partidárias. O deputado Londres Machado, PSD, informou que o bloco liderado por ele passa a contar com mais um membro, o deputado Jamilson Nami, sem partido. Nino Razuki, do PTB, será o vice-líder do bloco G11. Outra mudança para 2020 é a liderança do governo na casa, que ficará sob a responsabilidade do deputado Gerson Claro, do PP, e a vice-liderança será do deputado Eduardo Rocha, do MDB. A bancada do PSDB também definiu seus líderes. Professor Rinaldo conduzirá a bancada e o vice-líder será o deputado Onevan de Matos, do PSDB. Já o G8 ainda não definiu sua composição. A liderança do governo na casa também mudou. Sai o deputado Barbosinha a pedido do mesmo e passa a ocupar o cargo o deputado Gerson Claro. Ele conversou com a repórter Marité Kogo. Durante a sessão plenária foi divulgado oficialmente o nome do deputado Gerson Claro como novo líder do governo. E ele está agora aqui ao meu lado para falar um pouquinho sobre essa nova indicação. Olha, eu recebo a indicação como uma missão de cumprir um papel que é aqui defender os projetos do governo, que são projetos de interesse do Estado de Mato Grosso do Sul, de interesse público, nem sempre são projetos populares, porque quem governa tem que saber que tem que ter responsabilidade, que tem que cumprir com leis, lei de responsabilidade fiscal, lei de transparência, que tem que ter um papel principal que é da gestão pública hoje, que é fazer com que o governo tenha menos despesa e mais receita, equilibrar as contas públicas. Então, em nome da harmonia entre os poderes, de trabalhar aqui para que os colegas possam colaborar, para que o Estado de Mato Grosso do Sul possa continuar nesse desenvolvimento, continuar com o equilíbrio das contas públicas, nós recebemos a missão do governador do Estado e eu espero cumprir com êxito para que a gente possa ter um Estado de Mato Grosso do Sul no rumo que ele merece. Deputado Gerson, e durante esse ano, qual que é o tema que o senhor pode considerar assim, como um destaque que pode ser levantado aqui durante os debates, né, daqui da Assembleia Legislativa com relação ao governo do Estado? Muitos temas serão debatidos. Nós vamos ter um ano eleitoral, que é importante para toda a classe política do Estado e para a sociedade de maneira geral, mas alguns temas eles vão voltar para cá. A reforma da Previdência foi votada, a parte constitucional, nós temos leis complementares para votar. Nós temos em debate nacional sobre o que estão chamando de PEC emergencial, que são questões referentes ao servidor público, reforma administrativa, reforma tributária,
pacto federativo que impacta diretamente nas contas públicas e na gestão do Estado de Mato Grosso do Sul. Então esses temas deverão estar presentes no ano aqui na Assembleia Legislativa e nós vamos estar aqui fazendo esse trabalho para poder cuidar dos interesses do cidadão sul-mato-grossense. Muito obrigada pelas informações, deputado, e um bom trabalho. Obrigado, estamos aqui sempre à disposição. Marité Kogo para o Jornal Parlamentar. Daqui a pouco, no último bloco do Jornal Parlamentar, proposta quer possibilitar o pagamento de produtos que chegam ao Estado em até 15 dias. Por que modernizar? Para conectar, mas não se trata apenas de aplicar novas tecnologias, é melhorar, tornar acessível, integrar. Modernizar é aproximar os parlamentares dos cidadãos, os direitos dos deveres, os desafios das melhores soluções. A Assembleia Legislativa comemora seus 40 anos pronta para o futuro, com uma gestão cada vez mais moderna e mais próxima de você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Proposta do deputado Capitão Contar quer que exista a possibilidade de que o ICMS de produtos que entrem no Estado possam ser pagos em até 15 dias e não assim que chegam a Mato Grosso do Sul. O deputado Capitão Contar, do PSL, apresentou um projeto de lei que altera e acrescenta a Lei 1810 de 1997, que dispõe sobre tributos de competência do Estado. Na prática, o agente fiscalizador deverá emitir guia de recolhimento do imposto no prazo de até 15 dias. O autor do projeto explica que a medida deve desburocratizar o recolhimento dos impostos de produtos e serviços. A gente não está solicitando, nesse momento, uma renúncia fiscal desse tributo, mas sim que o comprador tenha um prazo para pagar essa guia. Então a mercadoria dele chega na nossa barreira fiscal, o órgão arrecadador emite a guia e imediatamente libera a mercadoria. E aí o comprador, o comerciante, ele tem 15 dias para liquidar esta guia. Dessa forma, além de ser muito justo, como já acontece com alguns produtos do agronegócio, o comerciante tem um tempo hábil para comercializar essa mercadoria. E assim ele consegue pagar o tributo sem precisar judicializar e dessa maneira a gente está contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Conforme a justificativa do projeto, a proposta é amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de pagamentos de tributos, como está descrito na súmula 323 do STF. O Estado não vai diminuir a arrecadação, ele está apenas dando um prazo para que o comerciante possa pagar essa guia e a mercadoria dele transitar para o interior do nosso Estado. Então é apenas para facilitar, desburocratizar. Eu acredito que vai diminuir, inclusive, a inadimplência, porque o comerciante vai ter mais tempo para poder apurar esse recurso e pagar o tributo. Parlamentares da Lemes tomam posse na diretoria da Unali. O deputado Lídio Lopes, que era secretário, passa a ocupar a vaga de vice-presidente. Lívia Machado tem as informações. Os deputados Lídio Lopes e Herculano Borges foram empossados na diretoria executiva da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais para a gestão de 2020. Aqui ao meu lado o deputado Lídio Lopes, que é o vice-presidente. Obrigada pela sua participação com a gente. E eu gostaria de saber, deputado, a importância da Unali no contexto nacional e também pelo fato de termos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul na diretoria executiva. Bem, para mim é honroso poder fazer parte da Unali, que é a União de Legisladores e Legislativos, que agrega todos os parlamentares. Nós somos 1.057 deputados estaduais hoje na federação, e uma articulação muito pesada, porque todos almejam estar na diretoria. E eu, fazendo base de um estado que em quantitativo de parlamentares é bem reduzido, nós somos só 24 deputados estaduais do Mato Grosso do Sul, que é um dos menor da federação em quantitativo, comparado com São Paulo, Minas Gerais. Então é uma briga de titãs lá você disputar uma eleição na Unali. E eu, nas articulações políticas dentro da própria União, a gente conseguiu então emplacar Mato Grosso do Sul
na executiva, eu ficando como vice-presidente e colocando o deputado Herculano Borges como secretário. É uma grande conquista para Mato Grosso do Sul, mesmo porque a gente consegue, com isso, estar muito presente nos estados e saber o que realmente está acontecendo no cenário nacional. E, deputado, diante de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, como o senhor próprio mencionou, que tem muitos deputados estaduais, Mato Grosso do Sul começa a ganhar mais espaço nessas discussões políticas importantes também para o Brasil? Com certeza, eu acho que o nosso estado hoje encampa muito no cenário nacional. Nós temos 2 ministros que fazem parte do governo federal e hoje está representando na Unali, e isso faz com que a gente chegue nas 27 unidades da federação, nos 27 estados, sabendo o que está acontecendo e tendo uma voz ativa e participativa dentro desses movimentos. Com isso a gente consegue realmente agregar em nível de parlamentos estaduais, trazendo para Mato Grosso do Sul todo um conhecimento que a gente pode granjear a nível de estado, de país. E, deputado, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, falar sobre os próximos passos, né? Como é que vai ser essa gestão de 2020 com 2 deputados estaduais de Mato Grosso do Sul na Unali? A gente nutre uma expectativa muito grande. Ontem foi impostada a diretoria, obviamente que agora a gente começa a participar, começa a ter uma efetiva participação. Prova disso que eu, já fazendo parte da Unali, consegui fazer uma mobilização na Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, em mobilizar todos os estados brasileiros, todas as assembleias legislativas, para que a gente encampasse uma frente e levasse dados para o ministro, né, para que realmente os recursos conseguissem sair. Com isso, eu acho que agora, uma participação mais efetiva, a gente consegue avançar muito. Obrigada pela sua participação, deputado. Parabéns aí pelo cargo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com a população sul-mato-grossense, através da TV Assembleia, e principalmente poder ser honrado em participar da Unali através do Legislativo do Mato Grosso do Sul. Tá certo. Lívia Machado para o Jornal Parlamentar. Parlamentares passam a analisar também medida proposta pelo deputado Barbosinha, que torna obrigatório o fornecimento de álcool em gel em estabelecimentos públicos ou privados de Mato Grosso do Sul. Preocupado em garantir que as orientações dos órgãos de saúde sejam seguidas por órgãos públicos, o deputado Barbosinha, do Democratas, apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de dispensador de álcool em gel por parte de estabelecimentos públicos e privados em todo o estado. O intuito do projeto é combater a proliferação de doenças virais e contagiosas. O álcool gel é uma ação profilática e já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? A higiene das mãos é uma das melhores formas de prevenção dessas doenças. Portanto, o álcool gel não é um produto caro, não é? E, na verdade, você evita por essa ação um custo muito alto para a saúde. E quem banca a saúde são todos os brasileiros, são os contribuintes. Portanto, é uma ação que tem caráter profilático, que tem um caráter exatamente de prevenir, né, nesse momento grave de discussão que nós temos aí, o coronavírus. Também foi apresentado durante a sessão plenária o projeto de resolução que altera e acrescenta a redação do artigo 42, que cria a Comissão Permanente dos Direitos da Criança, da Juventude e dos Adolescentes. A iniciativa é do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. O objetivo é debater e criar ações com essa temática aqui na Casa de Leis. Na tribuna, o deputado Marçal Filho criticou a falta de planejamento urbano, que pode gerar inúmeros problemas para a população, como os provocados pela chuva em São Paulo. As imagens impressionam. A cidade de São Paulo, uma das capitais mais importantes do país, literalmente embaixo d'água. A chuva representou 50% de toda a precipitação esperada para o mês de fevereiro. Os prejuízos deste dia foram destaque nos noticiários de todo o Brasil. Assim como no resto do país, a situação foi repercutida na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O deputado Marçal Filho, em sua fala na tribuna, se mostrou preocupado com o futuro das cidades do estado que estão em pleno crescimento. As enchentes que ocorreram lá em São Paulo, evidentemente que não eram previsíveis pelo volume de chuva, mas muitos dos transtornos ocasionados, dos prejuízos e até de morte que ocorreu poderiam ter sido evitados se houvesse um planejamento anterior para que se colocasse em prática uma infraestrutura que pudesse suportar isso.
A preocupação é com o futuro, principalmente sobre a importância do planejamento adequado na urbanização das cidades. O alerta aos gestores públicos de Mato Grosso do Sul é que invistam em obras de prevenção para que o que aconteceu em São Paulo não se repita aqui no estado. À medida que a cidade vai crescendo, os problemas vão se avolumando. E nós podemos evitar isso. Nós podemos não ter um trânsito caótico como essas grandes cidades têm, no caso São Paulo e Belo Horizonte, desde que nós façamos agora algo que evite isso no futuro. Para isso tem que ter uma atitude imediata, já colocando isso em prática. Mas isso não está ocorrendo ainda. Sim, mas vai ocorrer. Temos que nos antecipar a isso. Entre as soluções destacadas pelo deputado Marçal Filho em sua fala estão a manutenção das estradas, a limpeza das cidades e o planejamento na área de infraestrutura com prazos estabelecidos. Uma audiência pública discutiu os impactos da portaria do Ministério da Saúde, que condiciona o recebimento de verbas pelos municípios à quantidade de cidadãos cadastrados em programa de saúde da família. A Portaria 2.979, publicada em novembro do ano passado pelo Ministério da Saúde, estabelece novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do SUS. O deputado Antônio Vaz, proponente da audiência pública, explica por que o debate é necessário. Isso foi um pedido, do Conselho e também dos trabalhadores da área da saúde, porque muitas pessoas ficaram com dúvidas em alguns assuntos, Nós queremos saber, o que será gasto, no que será aplicado, na verdade, esse dinheiro, que é algo muito importante para nós. Nós estamos passando aí por epidemia da dengue, e outras, e também sarampo, tivemos a vacinação agora, e isso é muito importante, informar a população para que eles venham ficar sabidos quais atitudes pode tomar, e também o interior do estado, da área da saúde, para poder, como que vai ser aplicado o dinheiro, como que vai ser realizado isso, e muitas pessoas ainda não sabem. Eu creio que não vai diminuir, eu acho que vai até melhorar. Claro que vai ter algumas atitudes que os municípios vão ter que tomar, Há algumas regras que serão tomadas para que não venha também perder esse dinheiro, perder esse prazo. Então acho que todo mundo tem uma responsabilidade e as secretarias tem que estar por dentro disso para não perder o prazo também e ter projetos, para que poder ser aplicado essa verba que estará vindo para o Estado e para os municípios. O repasse de verba do governo federal para atenção primária à saúde vinha sendo feito com base nas estatísticas populacionais do IBGE. O novo formato levará em conta, por exemplo, o número de pessoas cadastradas e o cumprimento de indicadores de saúde. Hoje a gente sabe que a população do IBGE é uma população que abrange toda a população, abrange um quantitativo de pessoas que não considera vulnerabilidades. Nesse novo financiamento, o Ministério da Saúde está propondo que, além de considerar as pessoas que sejam cadastradas definitivamente no serviço de atenção primária em saúde, essa população também seja estratificada por níveis de vulnerabilidade. Quais são essas vulnerabilidades? Crianças menores de 5 anos, idosos acima de 65 anos, pessoas que sejam beneficiárias do programa Bolsa Família, pessoas que recebam até 2 salários mínimos, pessoas que sejam beneficiárias do BPC, do benefício de prestação continuada. A coordenadora de ações de saúde do Estado ainda explica como ficará a situação dos núcleos de apoio à saúde da família. O núcleo de apoio à saúde da família, ele tinha um arcabouço normativo no qual era estabelecido como o município deveria implantar esse serviço. Só que agora é o gestor municipal de saúde que vai definir como que isso vai funcionar. E o recurso que era repassado para o NASF, ele foi incorporado nesse novo financiamento, nessa nova política de financiamento. Então, os valores que eram repassados especificamente para o NASF estão no corpo dos componentes do financiamento. A população que ainda não é atendida pelas equipes de saúde da família poderá contar com um novo reforço, as equipes de atenção primária, que na sua formação mínima devem contar com médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. E diante das novas regras, o Ministério da Saúde já cogita aumento de até 20 bilhões de reais para a atenção primária.
Em Mato Grosso do Sul, 67 municípios podem ter incrementos de 10% a 20% nos incentivos que o Ministério já repassa. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Você acompanha essas e outras reportagens no canal do YouTube da Casa de Leis. É só pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais!